Boa noite. Vamos lá. Corpo criogênico. Nesses últimos anos, o assunto do corpo criogênico, ele ficou muito divulgado e tratado assim, né, por algumas pessoas e trouxe novamente um endeusamento muito grande sobre essa informação, certo? Só que o que acontece, velho? Vamos lá, dentro dos meus estudos das informações da espiritualidade, é, que vem me passando essas inúmeras informações que eu uso no tratamento e tal. Há 2 anos atrás, que eu acho que eu já devo ter falado isso em algum vídeo meu, alguma coisa assim, ou publicado alguma coisa desse assim, me foi explicado que não existe a necessidade de despertar o corpo criogênico, ou se não acordar o corpo criogênico, você fica preso aqui e seu corpo vai embora. Isso é uma falácia ou uma falta de informação ou entendimento, ou são informações que são trazidas por seres duvidosos, porque o que importa é trabalhar a consciência. Dentro do que eu trabalho, a equipe em si, a gente trabalha a consciência, a gente não trabalha corpo no sentido físico. Então, assim, esse endeusamento com o corpo criogênico, ele é bem desnecessário, porque ele não é relevante. Porque assim, por que ele não é relevante? Porque o que acontece? É um corpo cheio de informações complicadas e complexas, porque se fossem informações limpas, a consciência não estaria desdobrada aqui na fisicalidade, certo? Então é um corpo com informações de contratos, acordos, iniciações promissórias com seres negativos, karmas, etc. E isso é algo ruim. Então, assim, existem situações do outro lado lá. A consciência, o que é a consciência? A consciência é uma energia que é identificada por códigos e símbolos, certo? Então, essa consciência, ela pode ganhar um corpo. E seres que têm essa capacidade de criar um corpo para uma consciência, por exemplo. Então, uma consciência ela pode ser realocada em um corpo, certo? Então, ela pode ser realocada em um corpo, sem a necessidade de um corpo criogênico. O corpo criogênico pode ser até descartado. Então, se o corpo criogênico ele pode ser descartado e o que importa é a consciência, então por que a necessidade de ativar um corpo que pode ser descartado, sendo que a consciência é que importa? Então, é mais uma das questões que tratam a espiritualidade sempre voltando a um contexto de prisão, porque se você está aqui com a necessidade de estar preso num corpo criogênico, então você não é expansivo. Você não é capaz então de viajar para outros locais sem esse corpo. Você está preso. Então é mais uma informação prisional, certo? Existem situações que as consciências elas ficam escondidas caso elas corram perigo, por exemplo, e ficam protegidas. E havendo a necessidade dessas consciências fazerem um trabalho, por exemplo, é criado um corpo e essa consciência entra nesse corpo, faz e volta. Por exemplo, é, Plutão. Plutão é uma prisão de consciências. Um exemplo mais comum
de um ser que está preso em Plutão é Hitler. A consciência de Hitler, que ele, na verdade, ele veio com uma consciência muito mais. Como é que eu posso explicar? Quando ele reencarnou aqui, é, o que a gente conhece como mediunidade, ele tinha acima disso. Então não se chama nem mediunidade o que aquele cidadão tinha. Porém, ele caiu, papapá, aconteceu essa situação toda e ele tá preso em Plutão. E então, e o corpo, tipo, foda-se, o corpo criogênico dele. Então, o que importa é a consciência e não essa necessidade de corpo, certo? E isso é uma questão que devemos trabalhar, porque se a gente quer, né, a intenção de muitas pessoas aqui é um planeta melhor, né? Então, para se ter uma transição planetária, não é se utilizar. Então, por que essa necessidade de se prender ao corpo, por exemplo? Dentro da apometria lá, dessas coisas que eu faço aqui, por exemplo, a gente basicamente trabalha informações. A gente não se apega ao corpo ou a, ao que seja semelhante a isso. A gente trata lá, dentro das questões jurídicas, por exemplo, documentos, certo? E isso me foi ensinado há 2 anos atrás. Então, essa necessidade de corpo, esqueçam. Karma existe ali, contrato, acordo de iniciação, promissórias, pactos e outras coisas existem. Mas essas coisas existem inerentes, sem necessidade de um corpo, certo? E mais uma vez falando, isso é uma informação que é para prender as pessoas dentro de uma gama, de uma egrégora que nutre ali, preservar uma sociedade, que é o que nós temos aqui, que já nos intui a ficar presos dentro de uma boa casa, ou um bom carro, ou um corpo atraente. E dentro da espiritualidade tem pessoas que trazem esse tipo de informação, que na verdade é você estar saindo de uma egrégora, entrando em outra até pior. É igual essas cartas estelares, por exemplo, que muitas pessoas às vezes buscam saber de onde veio, o que fez. Se está aqui, o histórico não é positivo. Então, você vai mexer naquilo, você vai mexer nesse karma que muitas vezes está oculto de um comando que você fez uma besteira de repente e ativando aquela memória que muitas vezes não era para ser aberta dessa forma. Como eu já vi um caso, eu tive um caso, eu presenciei um caso, pessoalmente falando, de um comando, não era um comando, era um ser que veio de Andrômeda e estava montando um laboratório na casa da pessoa. E olha que não foi feito carta estelar, não foi feito nada. Então você imagine você pegar um histórico de uma consciência que passou em vários planetas ali fazendo merda pra cacete. E você numa cartinha, você passa aquilo ali pra pessoa, abre inúmeras informações e dentro dessas informações abre um processo seríssimo que estava arquivado ali porque não sabiam, porque quando você está na reencarnação, muitas vezes você está escondido, você está até oculto das cobranças também, como assim dos seres positivos. Então é preciso um estalo para um ser positivo te encontrar ali, por exemplo, ou para uma questão kármica seríssima também te encontrar. Então, essa necessidade que as pessoas têm de saber que não vai levar a lugar nenhum. Eu mesmo, quando eu trato essas questões, já encontrei inúmeras informações ali passou não sei aonde, um karma não sei das quantas, mas a gente abre isso para resolver. A gente não abre para passar para a pessoa e tchau, sabe? Então, são questões assim complicadas, velho. Outra situação complicada
é que eu publiquei esses dias aqui sobre questão de processo dos arcanjos. As pessoas também têm um endeusamento, uma necessidade gigantesca com os arcanjos e com nomes de seres que estão nas escrituras, certo? Então existem os seres da Goetia, né? Que são os demônios ali e tal, que isso você encontra no Google, por exemplo. Você coloca lá os demônios de Salomão lá, você vai encontrar o nome dos princesos. E tem na Bíblia o nome dos arcanjos. Mas existem arcanjos que não tem nome na Bíblia. Existem demônios que não tem nome na Bíblia, até porque arcanjo é hierarquia e demônio também. Então, existe demônio de primeira hierarquia, segunda, terceira, quarta, quinta, que trabalham diretamente no inferno, que eu publiquei esses dias, que o inferno verdadeiro, o umbral, ele é uma bolha atemporal. No umbral, se tem negócios, você consegue contratar um mercenário para matar alguém aqui, por exemplo, espiritualmente. Se tiver dinheiro para pagar, então você faz um contrato. É lá onde existem as dívidas, onde existem as questões. Mas num verdadeiro inferno, que é um lugar que é uma prisão de segurança máxima do cacete, lá só pode entrar com autorização e ou patente altíssima. Não é encarnado aqui. Não tem encarnado aqui com patente altíssima, embora muitos se considerem isso. Aqui tá pessoas que perderam suas questões. Eu mesmo perdi muita coisa e tô aqui. Perdi muita coisa que eu tinha lá e parei aqui. Então, existem leis rígidas daquele lugar. Essa semana resgatei algumas informações, né? Informações que eu trato de pessoas. Então, resgatei algumas pessoas daquele lugar ali sem um conhecimento total daquilo. E a partir desse equívoco, eu entendi que eu aprendi, na verdade, eu conheci literalmente o inferno. Eu não tinha entendimento. Há um tempo até essa situação, eu acreditava que Umbral era praticamente o inferno ali. Claro que tinha suas infras, mas as infras verdadeiras são controladas por esses seres da Goetia, certo? E os arcanjos independentes, porque não é arcanjo negativo e positivo, são arcanjos que não trabalham com Mika. Então, o arcanjo independente é chamado de anjo caído de forma errônea. Ele tem a sua função e tem o seu trabalho perante o universo. E tem arcanjos que trabalham com Mika, que os conhecidinhos da galera aí, Miguel, Metraton, Uriel, Gabriel e por aí vai. Outra questão, eu publiquei sobre os processos dos arcanjos. Arcanjo processa. Miguel, por exemplo, ele age na lei. Então, o que quer dizer a lei? Ele age de forma correta. Para os seres, a gente, eu agora aqui, e todos que estão acordados, nós estamos dormindo. Então, muitos atos que nós temos aqui não condiz com os nossos desdobramentos. Esse que é o problema. E quando estamos dormindo, é que estamos acordados. Então, muitas questões acontecem com a gente dormindo e o karma, a cobrança chega e a pessoa fala, velho, eu não faço nada. Mas desdobrado, um vegano come carne, certo? Uma pessoa muitas vezes que é contra magia negra pratica, porque você não sabe qual a consciência está orbitando no corpo físico, que aqui isso é uma roupagem. Então, em muitas partes da nossa vida, inúmeras informações entram e saem. Geralmente as informações consciências que saem, elas saem porque não estão conseguindo e nem querem resolver as pendências kármicas, nem dormindo aqui e nem acordado lá. Então eles substituem. Quando a consciência nova chega no corpo, ela baixa as informações igual ao arquivo, faz download e ela assume as memórias, porque ela pode, se não fizer isso, ela tem amnésia, a pessoa tem amnésia e pode esquecer de quem é, quem sou, ou lembrar de outro nome que não é dela, misturar informações. E
É bem complicado isso daí. E isso é uma questão, a reencarnação é isso. Tem seres que são capturados do outro lado e às vezes a gente recebe informação, por exemplo, e fala assim: "Ah, ser tal vai para reencarnação". E até então eu não entendia mais ou menos assim, vai para reencarnação. Tá. Então vai nascer criancinha, papapá. Não. Às vezes ela assume um corpo já reencarnado, certo? E de uma pessoa que já está aqui. Então, são questões complicadas. Então, os arcanjos, as pessoas endeusam pra caramba, tipo, trata dessa forma. E se, por exemplo, você está desdobrado e aqui você não tem consciência do que está acontecendo, e você não sabe por que, de repente, seu filho está agindo de uma forma tal com você. E muitas vezes você está ferrando o seu filho desdobrado, você está prendendo ele, você está abusando psicologicamente dele, você está, sei lá, cobrando um contrato indevido, de uma forma errada, e seu filho aqui acordado, ele começa a agir contrário a você. Aí você vai lá, acende uma vela para Miguel. Se esse pedido chegar por bastante insistência, tipo, se realmente chegar lá, porque a equipe de Miguel não fica andando na terra aqui. Mas quando chega, porque eu já peguei casos disso acontecer, Miguel é corte. Ele vai puxar aquele pedido ali. Se ele perceber que quem fez, perceber não, se ele observar e encontrar provas de que a pessoa que fez aquele pedido está fazendo aquela cobrança, aquela questão errada com um encarnado filho nessa situação, ele processa na lei. Então, as pessoas têm que entender isso, não é tipo assim, ah, tô com dor de cabeça, ah, minha casa tá pesada. Muitas vezes, velho, é até triste isso. As pessoas esquecem do anjo da guarda. Hoje ninguém reza pro anjo da guarda. Hoje ninguém pede pro seu protetor, pro seu Exu, pro seu guia, pro seu sei lá o quê. As pessoas querem logo o arcanjo. E muitas vezes um pedido de uma situação simples que acontece, de uma questão que tá ali perturbando a família ou a vida pessoal de alguém, são os mentores, cara, que trabalham. Eles nem se importam com isso, sabe? Mas as pessoas deveriam, quando a gente entra nesse tipo de assunto, relembrar que existem essas pessoas ali. Por mais que precisem de tratamento também, né? Porque eu faço no upgrade lá, eu faço tratamento neles, né? Mas independente, eles estão ali, eles aceitaram ajudar na reencarnação da pessoa da maneira deles, com problemas ou não, porque às vezes eles estão presos nos cordões kármicos do encarnado e acabam vivenciando algumas situações ou querem resolver as situações através do encarnado que eles estão protegendo e fazem merda pra cacete. Mas limpar, ajudar a resolver situações é a primeira faixa de proteção. E as pessoas ficam nessa pegada ainda de arcanjo. Se não é arcanjo, esperam Jesus. Então é níveis maiores, né? Cada religião, cada doutrina ideológica, no sentido Deus, sempre busca o patrão da situação, ou o mais poderoso da situação. Você pega o anjo da guarda na igreja católica, você pega os guias espirituais na Umbanda, você pega os Exus, né? Você tem, você pega ali os guias do espiritismo, os mentores, né? E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais, assim, o que eu venho observando, né? Estão cada vez mais buscando o mais onipotente, onisciente, onipresente possível para nível de proteção, sem nem entender isso que eu estou explicando aqui, e às vezes a informação também não chegou, ou não tem um pouco de bom senso. E isso é muito complicado. É, sobre animais também, existe uma questão. Sobre essa questão de sacrifício de animais, né? É, lá fora no cosmos, os animais, os seres,
eles possuem muitas vezes uma consciência limitada em comparação à consciência de um corpo que raciocina como o nosso aqui, por exemplo. Então, assim, muitos seres usam da prática de animais. O gato, por exemplo, é usado bastante para fazer, porque o gato ele funciona como um portal e muitos seres às vezes usam o gato, por exemplo, para fazer magia neles e para poder passar para essa realidade. Então, muitas pessoas que têm uma necessidade gigantesca de ter gato, muitas vezes acontece magia negra. Eu peguei vários casos esses meses de pessoas que tava com problema ligado a gato, gato pegando doença pra cacete, gato cego aparecendo na rua. E quando eu fui puxar a informação, eram as próprias pessoas que ajudavam os animais. Desdobrado, né? As partes delas, ou seres cobrando o contrato e usando esses animais pra. Não é nem quitar o contrato, né? Você fala, você tá me devendo, eu vou pegar esses bichos aqui e foda-se você. Então eu limpei várias informações assim. Então acontece esse tipo de bruxaria. Sacrifício de animais é magia negra. Então não tem essa de, vou sacrificar o animal, existe a troca de consciência, não sei o quê. Mentira, isso aí é bruxo, gente que trabalha com merda errada, com coisa errada. E sacrifica os coitadinhos, não é verdade? E em prol de seus benefícios, em prol de matéria, que é dinheiro, né? Respeitando a religião de todo mundo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco tô aqui falando, é xenofóbico, é não sei o que, não sei o que, não é isso. Existem outras maneiras de você fazer esse tipo de trabalho, essas coisas, sabe? Então, não é positivo você pegar um animalzinho ali e falar que o orixá disse, não, mate. Orixá, que orixá preserva a vida, né? À toa que são alimentares da natureza. E quem é o ser humano que é merecedor de ter uma troca com um ser tão puro como o animal? Você pega um animal qualquer, pode ser até um tubarão. Esse dia eu tava vendo um vídeo do tubarão, eu olhei, parei o vídeo e olhei pro olho daquele animal, eu vi só pureza, velho. O bicho cheio de dente, tá ligado? E só pureza no olhar dele. Ele tem instinto de caça, se alimentar e reproduzir. Então, será que a gente é digno de uma vida tão pura? Será que a gente tem esse merecimento? Verdade mesmo que a gente tem esse merecimento de um ser, um anjo na terra, né? E ele ser sacrificado por nós aqui. Então, existem espiritualistas aí, galera aí, que incentivam esse tipo de prática. Cada um com seus problemas. Essa aqui é a minha opinião, sabe? Então, creio que só isso. Falei existem realidades espelhadas, né? Tem umas bruxas aí também. Essas bruxas trabalham nessas realidades espelhadas aí, então muitas magias negras são colocadas nessas realidades espelhadas, aí multiplicam, triplicam, quadruplicam, quintuplicam. E é difícil pra caramba pra achar essas magias. Então, a magia simples é aqui na Terra, aqui na fisicalidade. A pior fica na realidade espelhada. Eu mesmo tive que encontrar um mago positivo, especialista em realidade espelhada, porque eu estava tendo uns problemas gigantescos com uma situação de uma pessoa. Então, é muito complicado isso tudo aqui. O nosso sistema solar, você vê que o sistema solar daqui, né? Ele só a Terra tem vida na fisicalidade 3D. Isso é porque nós aqui, todos nós, temos muito apego a estar aqui. E devemos profundamente, profundamente trabalhar isso. Porque tudo tem um limite de vida. Uma estrela tem um tempo de vida, um planeta tem um tempo de vida. E o nosso sistema solar tem um tempo de vida. Então, a sutilização
é uma maneira de escapar de certas questões. Você pega Vênus, sexta, quinta dimensão, você pega Marte. Agora nessa realidade aqui, só a Terra que está aqui perlutando para se manter numa realidade de sofrimento como essa aqui. E muitas informações aí, o Sol, por exemplo, tá com uns buracos no Sol aí, vai atrapalhar para quem é médium aí, trabalhar para a parte positiva. Tem uns buracos no Sol estranho aí, que eu não entendi qual foi. E esses raios que tem nessas. Não é um buraco, né? Formou um ciclo assim. Tava conversando com uma amiga esses dias, ela que me explicou isso, por sinal. E esses raios que essa anomalia no Sol vai trazer para a Terra vai interferir um pouco no canal mediúnico. Então, pra galera que é médium aí. E vai ajudar também para aquela galera que recebe os irmãozinhos negativos aí. Para inventar nono D, 99D, 100D de informação. Tem umas coisas que eu não posso falar porque é muito fora do da realidade assim. O que eu posso falar, eu tô falando. Então é isso aí. Tá? Corpo criogênico, esqueça essa bosta. Foque na consciência. Carta estelar, esqueça. Registro acástico, cuidado ao mexer nessas informações, porque é uma caixa com inúmeros arquivos e tem inúmeros problemas ali dentro, então tem que saber mexer nessa caixa, né? Tem a caixa, os véus de Maia, a caixa da ilusão, também existe isso, lá é cheio de informação holográfica. Caixa de Pandora, que eu trato como um registro acástico também, que é uma caixa de informações com registros de memórias pra cacete, assim, que você tem que limpar devagar, senão a pessoa fica maluca. Ela perde o juízo. Então, assim, são muitas informações assim que tem que ter cuidado pra mexer, tá? Até uma cirurgia espiritual tem que ter cuidado pra mexer. Então, assim, quanto mais fácil for a coisa, mais fácil ou mais fodão for médium, assim, tipo, eu faço aconteça, eu sei de tudo. Eu mesmo não sei de quase nada, velho. Tô aprendendo. Hoje sim eu digo que eu tô aprendendo. Para e pensa, sabe? Porque tem um monte de doido aí, viu? Que quer ver o circo pegar fogo. É. Que gostam do balaio do gato. Todo mundo se pegando ali dentro. Então é isso aí. Acho que tá bom. Depois eu pensei em outro assunto pra falar aí. E vamos caminhando forte aí.